Oi, meu nome é Betina. Oi, meu nome é Eduarda e hoje a gente veio aqui comentar sobre a desmistificação da informação. Bom, como objetivos do trabalho, a gente pode citar a relação entre a dificuldade de interpretar os textos com a desigualdade social e a crise educacional do Brasil, além de entender os principais motivos que fazem com que os jovens tenham essa dificuldade. Com isso, será proposta uma solução para a população em geral, principalmente jovens, para auxiliar o entendimento de notícias e textos científicos e literários. E a justificativa para o desenvolvimento do projeto é o grande impacto que esse tema tem, porque ele envolve diversas questões sociais, como a dificuldade de acesso à educação, que nos influenciam como a população ao todo. Acreditamos também que na área digital que vivemos, nos dias atuais, nós somos sempre bombardeados por diversos tipos de informações, nas quais muitas são falsas e duvidosas. Outras, porém, podem ser verdadeiras, porém difícil de entendimento, fazendo com que muitos não compreendam a mensagem transmitida, e assim se tornam propícios a compartilhar notícias falsas. E por isso foi criada uma plataforma digital na qual a informação correta será passada de forma rápida e compreensível ao leitor. O trabalho foi realizado a partir de sites e estudos relacionados à falta de entendimento de notícias e livros, servindo então como embasamento teórico. Também foi realizada uma pesquisa pelo Google Formulários com pessoas na faixa etária entre 12 e 18 anos, que teve como objetivo de entender a verdadeira relação dos jovens com os diversos textos e informações que os cercam. Os entrevistados os entrevistados também foram questionados a respeito de 4 notícias, em que eles deveriam diferenciar as falsas das verdadeiras. Além disso, foram perguntados sobre suas afinidades com o meio de adquirir informações e as causas da falta de leitura e interpretação de texto. Bom, a informação é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. E entender que tipo de conteúdo estamos consumindo é fundamental para o desenvolvimento pessoal. E por meio da informação é possível criar e retirar dados e conhecimentos sobre determinado assunto, além de ser responsável pela resolução de vários problemas por ser a origem do conhecimento. Atualmente, a população do nosso país vem enfrentando diversos problemas com a falta de leitura. Um país sem leitura gera uma sociedade com falta de criatividade e com comunicação prejudicada. Isso é um fator que atrapalha o desenvolvimento do país. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas pelas pessoas no ano é de 4,96. E desse total, 2,43 foram terminados e 2,53 foram lidos pela metade. Com a era da informação, aparecendo as chamadas fake news, que são basicamente notícias falsas compartilhadas como se fossem informações reais, se intensificam com esse tipo de texto. É feito e divulgado geralmente com o objetivo de defender um ponto de vista ou causar algum dano a uma pessoa ou grupo que, na maioria das vezes, são pessoas públicas e influentes. Por espalharem rapidamente, essas informações falsas tentam comover pelo lado sentimental o leitor ou o telespectador, fazendo com que as pessoas consumam material sem confirmar se é de fato verdadeiro. Notícias falsas influenciam milhares de brasileiros que não conseguem entender e questionar as notícias da forma correta. A falta de leitura e a falta de interpretação de texto favorecem o compartilhamento de fake news, já que alguém com uma boa base de interpretação e conhecimento literário possui uma menor chance de compartilhar e acreditar nesse tipo de notícia. No ano de 2016, uma pesquisa aponta que a população brasileira possui dificuldade de entender o que lê, mostrando assim que 73% dos entrevistados sabiam ler e escrever. Porém, dentro desse número, 65% apresentavam dificuldade nessas atividades. Ou seja, apenas 35% das pessoas dominavam bem a leitura e a escrita. Isso é um fator preocupante para a sociedade brasileira, pois descreve a situação atual que vivemos no país, no qual se torna mais propício à propagação da fake news, por eles terem dificuldade em entender o que está nos textos. Como existem muitas formas de leitura, existe um erro muito comum que é diferenciar a interpretação da compreensão. Enquanto interpretar um texto é a conclusão que o leitor chega após a leitura, e isso pode variar de leitor para leitor, a compreensão nada mais é do que entender o que o texto quer dizer por meio das informações concretas. Das diversas causas que a falta do hábito de leitura possui, podemos citar como exemplo a falta de incentivo oferecido por pais ou professores na infância. O próprio sistema do ensino não estimula o hábito de leitura, já que na escola o livro é encarado como objeto que serve apenas para se dar o ganho de notas. O hábito de ler é muito importante para a nossa sociedade, já que ajuda a desenvolver a criatividade e a imaginação, forma seres humanos críticos em relação à sociedade onde vivem e estimula a habilidade argumentativa e, além disso, potencializa a capacidade de memória e raciocínio. De acordo com o IBGE, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo.
Isso se evidencia ainda mais com a falta de acesso a um ensino de qualidade. Com a pandemia do novo coronavírus, a crise educacional que já existia no país ficou ainda pior, fazendo com que milhares de estudantes brasileiros tivessem que enfrentar o cancelamento de suas aulas presenciais. E já como grande parte não tem os recursos adequados para acompanhar a aula virtual, por serem de baixa renda e de regiões periféricas, eles tendem a ficar cada vez mais atrasados em relação a alguém com os recursos adequados. Isso evidencia a forte presença da desigualdade social no Brasil. No Brasil, ainda existe o problema do analfabetismo funcional. E em 2018, o Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, divulgou que 29% da população ainda tem problemas de interpretação de textos, principalmente em questões de matemática básica. Os analfabetos funcionais são divididos em dois grupos. 8% deles são absolutos, que não conseguem ler palavras ou frases, e 21% são rudimentares, que têm dificuldade em entender ironia e sarcasmo em textos curtos e também cálculos de matemática básica. Segundo o especialista em política e gestão educacional, o professor José Marcelino de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, isso é o resultado da baixa qualidade da educação do Brasil. Ele afirma que a nossa escola ainda produz muitos analfabetos e, para ele, ela não consegue transformar o conhecimento, a alfabetização, seja ela na linguagem prática ou matemática, em algo do cotidiano dessas pessoas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira, a INEP, divulgou em 2016 uma pesquisa onde aponta que 54,73% dos estudantes com mais de 8 anos continuam tendo dificuldades na leitura, ficando em níveis inferiores nesse quesito. 33,95% dos alunos da escola brasileira têm dificuldade na prática de escrita e 54,4% têm baixo desempenho em matemática, comprovando então a afirmação do professor Rezende. Para ele, o analfabetismo funcional só será combatido se o país investir mais na educação. De acordo com ele, sempre falam que o percentual do PIB que o país gasta com a educação é o mesmo dos países ricos. O que não dizem é que o PIB desse país é muito maior que o nosso e que os nossos desafios educacionais são muito maiores que os dele. Foi realizada uma pesquisa com 94 pessoas, com estudantes de 12 até 18 anos, de escolas públicas e privadas. Na pesquisa, foi perguntado quais informações e notícias eles consumiam e como eles interpretavam. Grande parte dos entrevistados relatavam a grande dificuldade na interpretação de textos científicos e com uma linguagem mais complexa, o que demonstra a falta de acessibilidade dos textos mais formais por parte da população mais jovem, o que causa uma falta de interesse por parte deles. Nessa pesquisa, também se foi questionado sobre 4 notícias, das quais 2 eram verdadeiras e 2 falsas. A primeira notícia sobre um aluno que foi expulso da escola por ser chulé, 88,3% afirmaram ser falsa e 11,7% ser verdadeira. A notícia era verdadeira. A segunda notícia sobre os Estados Unidos estarem enviando 3 milhões de doses de vacina para o Brasil, 84% afirmaram ser verdadeira e 16% falsa. A notícia era verdadeira. Agora, a terceira notícia sobre médicos holandeses curarem paciente com Covid em 48 horas, 63,8% afirmaram ser falsa e 36,2% verdadeira. A notícia era falsa. É a quarta notícia sobre segurança que assassinou um cachorro no Carrefour ser espancado em Osasco, 78,7% afirmam ser verdadeira e 21,3% falsa. A notícia era falsa. Concluímos com a falta de interpretação é algo muito presente nos jovens de hoje em dia, causando diversos problemas relacionados às fake news, por exemplo. Além disso, foi descoberto que o público jovem tem um forte interesse nas notícias mais informais, como, por exemplo, música, humor, celebridade, etc. Mostrando que pelo fato das notícias mais formais serem menos acessíveis, serem menos requisitadas. E por meio dos resultados analisados, criaremos uma plataforma acessível e uma rede social. Acreditamos que, assim, possibilita um fácil acesso para todos que tenham o costume de acessar redes sociais em geral, ou seja, grande parte da população jovem. Além disso, essa rede possibilita o rápido compartilhamento das notícias, sendo assim a melhor forma de obter informações objetivas em qualquer lugar. E também 85,1% dos entrevistados terem dito que consomem grande parte da notícia pelas redes sociais. Nós também acreditamos que hoje em dia as pessoas procuram informações rápidas e de fácil entendimento. Por isso, achamos que a plataforma criada na internet é a melhor alternativa como solução do problema analisado na pesquisa e o melhor jeito de democratizar a informação. E por fim, finalizamos o trabalho com a frase: o acesso à informação é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, resgatando as ideias discutidas ao longo dele. Obrigada. Obrigada.